última hora, direto do Golfe Olímpico, onde aconteceu um dos eventos mais importantes deste ano, no calendário deste ano, sobre segurança pública. Estiveram presentes aqui diversos procuradores, promotores, deputados, onde se discutiu a legislação criminal. Estamos aqui com o Marcelo Rocha, que é um dos maiores especialistas da área, procurador de justiça, foi promotor do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro muitos anos e tem toda uma vasta experiência. Como que essa vasta experiência na criminalidade influenciou as posições do procurador hoje? Olha, eu diria que essa influência vem tanto da atuação como promotor na área criminal, quanto da atuação no magistério. Eu sou professor de Direito Processual Penal da UERJ. E ao longo dos anos a gente vai acumulando uma certa frustração. Por quê? Porque a nossa lei ela acaba favorecendo a impunidade, né? Nós estávamos dando muita ênfase aqui à lei de execução penal. O Brasil tem uma lei de execução penal que faz com que um sujeito condenado a 40 anos por matar uma criança, né? Como aquele caso do João Hélio aqui no Rio de Janeiro, arrastado pelas ruas. Então o sujeito pega 40 anos e quando a imprensa vai fazer uma matéria sobre os 10 anos do crime, os jornalistas constatam, surpresos, que está todo mundo solto já. 10 anos depois já está todo mundo solto. Então é uma lei que acaba favorecendo o criminoso sem qualquer justificativa. Mas nesse caso não seria um crime hediondo, arrastar uma criança pela rua? Claro, um crime hediondo, né? Um latrocínio. Mas até o criminoso condenado por crime hediondo é favorecido pela lei brasileira. Ele tem direito à progressão de regime, a regime semiaberto, a regime aberto, a saidinha temporária. Agora a lei vai ser modificada, mas até ontem tinha direito a tudo isso, né? E a progressão de regime continua tendo direito, né? Então, a nossa tentativa aqui é de tornar a lei mais dura, mais severa, porque o crime é uma escolha e o criminoso faz sempre um cálculo de custo e benefício. Só para a gente ter um rápido exemplo, um crime que assombra todo mundo é o roubo à mão armada, né, que o leigo chama de assalto. Tipicamente, durante esses últimos mais de 30 anos, um sujeito que aponta uma arma, bota uma arma na sua cabeça e leva o seu celular, o seu automóvel, ele pegava uma pena de 5 anos e 4 meses, cumpria 10 meses e 15 dias em regime fechado e ia para a rua, no regime semiaberto. E fugia, e assaltava de novo, e matava, e estuprava. Então, essa lei é que a gente acha que tem que mudar. Esse é o objetivo aqui, quando o general Pazuello instituiu na Câmara dos Deputados esse grupo de estudos sobre segurança pública, do qual a gente faz parte. Esse é o objetivo, né? Aprovar uma mudança na legislação que proteja mais a vítima. Há 40 anos que a lei brasileira só protege o criminoso. Doutor, mas a lei do crime de hediondos, ela impedia essa progressão da pena. O que aconteceu que isso mudou? O que mudou foi o Supremo. A composição do Supremo mudou a partir do primeiro governo do senhor Lula, né? E o Supremo passou a ser contaminado, e eu uso essa palavra intencionalmente, por uma visão equivocada do crime, né? Punir não adianta, prender não adianta, o criminoso é uma vítima da sociedade, e passou a considerar, depois de 15 anos de vigência da lei dos crimes hediondos, que dizia que quem comete crime hediondo não pode progredir de regime, vai cumprir a pena inteira em regime fechado, considerou isso inconstitucional, sem qualquer justificativa, a meu ver, né? E aí todo criminoso, como eu falei há pouco, mesmo aquele condenado por crime hediondo, mesmo aquele sujeito que num assalto mata o pai na frente da filha, passou a ter direito à progressão de regime a partir de um certo percentual de cumprimento de pena. Ele passa para o regime semiaberto e, vamos ser sinceros, né? Esses que passam para o regime semiaberto, muitos deles fogem no primeiro dia, né? O regime semiaberto permite que você saia durante o dia e só retorne à noite. Principalmente se for do crime organizado, né? Que vai ter toda uma trajetória para encobrir e para resguardar o criminoso. Exatamente, principalmente aquele integrante de facção criminosa, né? Seja da milícia, seja do narcotráfico, ele vai se valer do regime semiaberto para fugir, né? Então essa é a realidade. Agora, o que justifica um latrocida cumprir uma parte da pena no regime semiaberto? O sujeito que mata para roubar, não é? Por que um sujeito desse não cumpre a pena inteira em regime fechado? Se pegou 20 anos, cumpre 20, se pegou 30, cumpre 30. É algo que não faz sentido, né? Essa decisão foi aquela do sequestro?
Essa decisão do Supremo, que tornou inconstitucional a proibição de progressão de regime em crime hediondo, foi num caso em que um sujeito estuprou 3 meninos, 3 crianças, uma de 7 e 2 de 8. Ele pegou 6 anos por cada estupro, 3 vezes 6, 18, cumpriu um sexto, 3 anos, e o Supremo permitiu que ele, com 3 anos de pena cumprida por estuprar 3... Você imagina estuprar 3 meninos, o trauma que esses meninos vão carregar para o resto da vida? E o sujeito cumpre um sexto e vai para a rua no semiaberto, porque o Supremo disse que a proibição que a lei estabelecia era inconstitucional. Vossa Excelência acha que existe um lado fraco do Legislativo em não conter essas decisões do STF, de deixar o STF fazer coisas como impedir a polícia de exercer seu poder nas favelas durante a pandemia e ainda continua vigente até hoje? Acho sim, acho que o Legislativo tem que reagir. Tá? E eu começo a ver um princípio, um esboço de reação. Legislativo, nenhum poder está acima do outro. Então o Legislativo tem que se firmar, tem que mostrar que quem legisla é ele, não é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Cabe ao Legislativo decidir sobre aborto legal ou ilegal, porte de droga para uso próprio é crime ou não é, tráfico, etc. Todas essas funções, todas essas questões são questões referentes à legislação, o que se pode e o que não se pode fazer. E isso é a função do Poder Legislativo. Nós não podemos ter a nossa vida disciplinada por leis criadas por juízes que são vitalícios, não são eleitos. Eles não têm que prestar satisfação à população. Quando um deputado aprova ou deixa de aprovar uma lei, quando um senador aprova ou deixa de aprovar uma lei, dali a 4 ou 8 anos, ele vai prestar contas à população. A população, o eleitor, vai dizer, olha, gostei dessa lei que você aprovou, vou votar em você de novo. Não gostei, não voto mais em você. Quando quem faz a lei é um ministro do Supremo, que é vitalício, não existe esse controle, né? Não existe democracia. Né? A gente passa também por grande quantidade dos crimes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, não são resolvidos. Como é que o Ministério Público atua e tenta melhorar essa questão do índice grande de crimes não resolvidos? Olha, isso aí é fundamentalmente uma questão de investimento na polícia, né? Durante muitos anos, investir em polícia, investir em segurança pública foi visto, principalmente por setores mais ligados à esquerda, como algo desnecessário, dentro de uma visão de que polícia não resolve, prender não resolve, investigar não resolve. Né? E essa visão equivocada levou a uma situação... Eu trabalhei com inquérito, fui promotor da Central de Inquéritos durante 5 anos. No período que eu trabalhei, a falta de recursos da Polícia Civil para investigar era uma coisa inimaginável. Melhorou um pouco a situação aqui no Rio de Janeiro. Mas nós chegamos... Eu me lembro de um momento em que as delegacias de polícia não tinham papel para tomar os depoimentos das testemunhas. Imagina, não tinha papel para o sujeito redigir. A gente viu que essas delegacias legais, elas no início funcionavam. Você vê hoje lá, tá tudo escateado, não tem nem banco direito para os delegados, para os agentes sentarem, né? Nós temos policiais muito valorosos, muito dedicados, mas eles precisam ter um mínimo de infraestrutura para poder trabalhar. Então é preciso que os governos invistam em segurança pública, em polícia técnica, perícia científica. Nós temos hoje no mundo métodos de investigação muito sofisticados que precisam ser trazidos para o Brasil, precisam ser incorporados ao dia a dia. Não é para usar um ou outro caso específico de grande repercussão, não, é para tornar isso cotidiano, né? Impressão digital, DNA, uma série de exames de fibras que tem que ser incorporados à nossa rotina. Agora custam caro, então é preciso investir nisso. Esse sistema de polícia, essa divisão da polícia civil, militar, federal, ele funciona ou no mundo inteiro é diferente? No âmbito estadual, nós temos essa divisão entre polícia civil e polícia militar, né? Que a polícia militar é uma polícia de prevenção, policiamento ostensivo, e a polícia civil uma polícia investigativa. Né? Eu não acho que seja o ideal, né? O ideal seria que nós tivéssemos uma polícia única, mas eu acho que não é um grande problema, não é isso. Você conseguindo integrar, né? Como alguns governos estaduais têm conseguido, integrar as duas polícias, cada uma na sua função
mas se comunicando, uma conversando com a outra, né, eu acho que a coisa pode funcionar bem. Né? Como procurador, você tem a estatística de quantos crimes são resolvidos no Rio de Janeiro, quantos não são? São muito poucos, né? Muito poucos. Não só no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. O índice de apuração de homicídio não chega a 10%. O índice de apuração, para dar um exemplo, no Rio de Janeiro, no biênio 2015-2016, de todos os roubos registrados, né? Roubo é o que o leigo chama de assalto, não é o furto, não, é só o roubo. Em geral, é roubo à mão armada. De todos os que foram registrados, o índice de apuração foi de 1,8%, não chegou a 2%. Você imagina que loucura, é um bom negócio, né? É um bom negócio. O crime virou um bom negócio, só 1% é pego. Exatamente. E esse 1% que se consegue pegar vai ficar alguns meses na prisão e vai sair no regime semiaberto. No roubo é isso, né? O sujeito pegava uma pena Hoje ele pega uma pena de 6 anos e 8 meses, não cumpre nem a metade. Isso porque aumentou em 2018 a pena. Até 2018, ele cumpria de 5 anos e 4 meses, que era a pena padrão para o assaltante primário. Desses 5 anos e 4 meses, ele cumpria 10 meses e 15 dias em regime fechado e ia para a rua no semiaberto. Tá? E o índice de reincidência é acima de 70%. Você está mandando, de cada 10 que você manda para a rua no semiaberto, no mínimo 7 vão voltar a assaltar, ou vão matar, ou vão estuprar, ou vão cometer algum outro tipo de delito. E essa questão de falta de vaga no sistema criminal, tem muita gente sendo beneficiada com isso? Sim, existe aí um lobby muito forte, né? Existe um problema verdadeiro de falta de vagas, e você vê uma série de ONGs, de defensores, supostos defensores de direitos humanos, reclamando, né? Superpopulação carcerária. Aí, quando você apresenta qualquer projeto de construção de novos presídios, eles imediatamente se colocam contra. Eles têm um negócio chamado Agenda Nacional pelo Desencarceramento, e um dos slogans dele é nenhum real na construção de novas vagas. Eles querem manter o problema assim, porque aí eles vão dizer, olha, as prisões estão superlotadas, não pode mais prender ninguém. Eles não querem resolver o problema da superpopulação carcerária, porque para isso você precisa de novas vagas. Eles querem que os criminosos não sejam presos, porque ideologicamente eles acreditam que o criminoso não deve ser preso, né? É o que a gente chama de abolicionismo penal. Prender não resolve, e aí a justificativa para isso é que a prisão está cheia demais. E a ressocialização, você acredita na ressocialização do preso? Não. Ou é difícil, a reincidência é muito grande? Não, eu só acredito na ressocialização ou reabilitação, ou que nome se queira dar, como uma decisão do indivíduo. O indivíduo se arrepende do que fez e decide, eu não vou mais delinquir, não vou mais estuprar, não vou mais matar, não vou mais roubar. Essa é a única que eu acredito. Se ele não toma essa decisão, você pode, dentro do sistema carcerário, oferecer o que for para ele. Eu não sou contra, não. Oferece curso profissionalizante, mas não adianta. Tem um grande escritor, psiquiatra americano que trabalha em penitenciárias, Stanton Seminal, ele diz o seguinte, se você, criminoso, entra na prisão, você oferece para ele um curso de contabilidade, se ele não se arrepende do que fez, o que vai mudar é o seguinte, quando ele entrou na prisão, ele era um bandido que não sabia contabilidade. Quando ele sair, ele vai ser um bandido que sabe contabilidade. Talvez até use para praticar um crime. Tem uma corrente aí, igual o Ciro Darlan, agora que fundou a academia dos ex-presos, falou que, inclusive o sócio número 1, acho que é aquele traficante famoso. O que você acha disso? Pois é, eu acho que, repito, se o sujeito não se arrepende do que fez, não adianta, pode fazer o que quiser, né? Curso de escritor, academia de letras, e ele vai continuar sendo um criminoso, né? Um delinquente, e colocado na rua, a chance de voltar a delinquir é de mais de 70%. Então, para finalizar, porque o tempo do senhor é uma esperança, esse seminário hoje aqui reuniu vários parlamentares, discutiu 27 projetos de mudança na legislação. Há uma esperança para o Brasil? Sim, eu acho que há uma esperança, eu acho que o Congresso está sensível. Hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, as pesquisas mostram isso, mas não precisava nem pesquisa. A grande preocupação do brasileiro é a segurança pública. O brasileiro se preocupa com saúde, o brasileiro se preocupa com educação, mas hoje, antes de tudo, o brasileiro se preocupa com segurança pública. E não é o brasileiro rico ou o brasileiro de classe média alta, não. É o brasileiro em geral. O trabalhador hoje é talvez com certeza a maior vítima da criminalidade. Tem trabalhador sendo assaltado em trem. Eu conheço pessoas das minhas relações.
sendo assaltado no trem, sendo assaltado às 5 da manhã no ponto de ônibus. Então, essa é a grande preocupação. E aquele negócio de trabalhador não ser assaltado acabou. Acabou, isso não existe mais. Conheço várias pessoas que ou trabalham na minha casa, conheço vários, celular levado dentro do ônibus. Uma coisa que a gente não pode deixar de tocar para finalizar é a questão de Nova York. Deu certo? Como é que foi a questão de Nova York? A questão de Nova York foi uma visão que o Giuliani, o prefeito na época, né, ele teve da criminalidade, que é a visão correta, a visão da teoria das janelas quebradas. Você tem que reprimir o pequeno delito, porque nenhum criminoso começa na vida do crime como Fernandinho Beiramar. O sujeito começa praticando pequenos delitos e vai escalando. Se você não reprime no início, ele vai passar do crime de dano, jogar uma pedra na janela, né? Por isso o nome, teoria das janelas quebradas, passa para o pequeno furto, do furto ele passa para o roubo um dia ele aperta o gatilho, tem um latrocínio. Então é uma escalada criminosa que tem que ser detida desde o início. Foi isso que o Giuliani fez e teve efeitos, e depois o país inteiro copiou, né? Nova York foi o primeiro caso, os Estados Unidos copiaram. Muito dinheiro, né? E aí, o Brasil fez exatamente o contrário da mesma época, com a lei dos juizados especiais criminais, infrações de menor potencial ofensivo, despenalização, pena de cesta básica, pena alternativa, não precisa prender porque a pena não é superior a 2 anos. E o resultado, a gente viu naquele vídeo que foi exibido hoje, né? É esse, o aumento inacreditável da criminalidade, toda a criminalidade, tudo cresceu. Então, Vossa Excelência é contra o juizado especial criminal? Eu sou contra essa ideia de que você não precisa prender o sujeito que cometeu uma infração de menor potencial ofensivo. Eu acho que ele tem que ser preso. Muita gente diz assim, mas nesse caso, a pena é de 1 mês só. Prende 1 mês. Prende 1 mês que da próxima vez ele vai pensar 2 vezes antes de cometer o delito. Em 1 mês ele já consegue ser demitido, perder o emprego. O padrão não vai ficar esperando ele 1 mês. Então, a pena tem que doer no sujeito, né? Psicologicamente, tem que incomodar. Caramba, fui preso 1 mês, perdi o emprego. Isso aí, não vou voltar a fazer jogar essa pedra no vidro, não. Não vou voltar a pichar esse muro, não vou voltar a cometer esse crime de dano. Se a pena não incomodar, ela não serve para nada. Né? Conversar com quem entende. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar 2, 3 horas e eu quero em outra oportunidade de continuar esse assunto, sugar um pouco da sabedoria e experiência de Vossa Excelência. Obrigado. Última hora, agradece ao tempo cedido, notícia levada a sério.